sobre a temática que é não está tudo bem, mas vai ficar. É um tema que nós copiamos de uma série que está passando no Fantástico. Não sei se talvez alguém tenha acompanhado. O Fantástico está trabalhando algumas questões emocionais e o nome da série lá é Não Está Tudo Bem, mas vai ficar. E aí então eu e o Rodrigo tivemos a ideia de trazer esse tema também para o mês de setembro. O mês de setembro é o mês que a gente fala sobre o suicídio, né? São questões emocionais e tudo mais, e aí nós estamos trabalhando esses temas. Está acabando já, hoje é o penúltimo domingo. Eu vou estar falando com vocês aqui sobre a importância de cultivar boas memórias. E domingo que vem, o Rodrigo estava viajando, ele já vai estar aqui e ele vai estar falando sobre o tema principal, que é não está tudo bem, mas vai ficar. Amém? Então eu vou estar falando hoje, nessa manhã, sobre a importância de nós cultivarmos boas memórias. O texto que nós vamos ler é um texto que está em Josué, livro de Josué, capítulo 4. Depois de Deuteronômio, você tem lá Josué. Uma outra localização bem fácil é entre Gênesis e Apocalipse. Você consegue encontrar. Eu estou abrindo aqui por uma questão de boa tradição, mas eu trouxe projetado aqui para nós o texto que eu quero ler. Então é Josué, capítulo 4, versículo do 2 ao 7. Porém eu selecionei algumas partes aqui para ficar mais resumido do que é importante que nós vamos falar nessa manhã. Então está escrito assim, aqui na versão que eu coloquei aqui, é a versão NVI. Diz assim, Josué falando, Deus falando para Josué, né? Escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras do meio do Jordão, né? Que é o rio Jordão. E aí levem-nas com vocês para o local onde forem. Elas servirão de sinais para vocês no futuro, quando os seus filhos lhe perguntarem o que significam essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Bem, então, quando Josué tem o seu líder principal, Moisés, morto, ele ainda tem a incumbência de levar o povo de Israel até a terra prometida. E aí eles se deparam agora, não mais com o Mar Vermelho, mas um outro desafio tão similar quanto até, que é o Rio Jordão. Eles têm que atravessar o Rio Jordão. E aí só um milagre para fazer eles atravessarem o Rio Jordão. E aí Deus fala para Josué, para ele falar o seguinte, para cada pessoa, uma pessoa de cada tribo, quando estiverem atravessando o Rio Jordão, apanharem uma pedra que estivesse ali, onde os pés deles estivessem passando, uma pedra ali do leito do Rio Jordão, e levasse essa pedra. E aí, essa pedra então iria servir de memorial. Tá? Esse é o nosso texto base. Bem, nas questões emocionais, nós temos pelo menos duas questões muito importantes, que uma é a ansiedade e outra é a depressão. A ansiedade, ela lida muito com questões do futuro, ou seja, a ansiedade é um excesso de futuro. Você não consegue ter sua mente focada no hoje, você começa a pensar muito sobre o dia de amanhã. E o interessante é que quando você começa a pensar sobre o dia de amanhã, uma pessoa ansiosa, ela não pensa no amanhã de uma forma positiva, né? Ela não enxerga um amanhã, ela não enxerga um futuro promissor, um futuro de sucesso. Não, pelo contrário. Ela começa a cultivar uma expectativa de um futuro ruim. Então, em outras palavras, o ansioso muitas vezes
ele tem a característica de ser alguém pessimista. Estou certo, Thalita? A Thalita e o Fábio são da área de psicologia, né? Então, o cara pensa tanto no futuro, mas ele não pensa no futuro bom, ele pensa no futuro ruim. Então, ele traz com ele um perfil, um traço de personalidade de uma pessoa pessimista, ou seja, está sempre achando que algo de ruim vai acontecer no dia de amanhã, no futuro. Ou seja, ele pensa que no futuro tudo vai dar errado. Tem um escritor, que é o José Saramago, que ele diz o seguinte, ele diz assim: eu não sou pessimista, o mundo que é péssimo. Eu lembrei disso quando eu vi aqui o testemunho da Vanessa, né? Não é que eu sou pessimista, o mundo que é péssimo. Fernando Veríssimo, ele diz o seguinte: olha, o mundo é bom, só está mal frequentado, né? Então, de fato, o mundo, ele tem das suas traições, o mundo tem das suas peças em nós, o mundo tem, como diz Renato Russo, os assaltantes estão livres e nós não estamos, né? Então, o mundo, ele se tornou de fato um lugar perigoso, e aí quando a gente pensa sobre o amanhã, nós somos muitas vezes visitados por um pensamento pessimista. A gente se torna um pouco pessimista em relação ao amanhã, justamente por conta do mundo estar indo da forma como está, né? De mal a pior. Tem um comentarista lá da Band News, que é o José Simão, ele entrava no quadro, que era o quadro do Boechat, e aí uma vez eu estava no trânsito ouvindo ele, e ele falando, né, sobre a violência da televisão e tudo mais, e ele falou assim: observe, por exemplo, a Ana Maria Braga, né? Para quem não sabe, o programa da Ana Maria Braga é um programa que passa de manhã. Às vezes eu consigo assistir, porque lá no refeitório da empresa tem uma televisão lá e sempre fica ligado nela, né? Ele falou assim: observa o programa da Ana Maria Braga. E a Ana Maria Braga é um programa que voltado para receitas, né? Receitas de bolo, de comida em geral. Ele fala assim: até a Ana Maria Braga trocou o presunto da receita para o presunto que está estendido lá na Marginal Pinheiros, que é o motoqueiro, às vezes, que caiu lá na Marginal. Então, até no programa da Ana Maria Braga, que foi um programa desenhado para ser um programa voltado às vezes para as mulheres, para a dona de casa, que trabalha ideias de receita, mesmo no programa da Ana Maria Braga, ela abre lá uma janela no programa dela, e aí mostra aquele helicóptero da Globo lá, mostrando as coisas ruins que está acontecendo na cidade, e aí você acorda desde manhã e vai até de noite sendo bombardeado por notícias ruins. E isso acaba fazendo de nós um pouco pessimista, porque de fato, como diz José Saramago, o mundo está péssimo. Mas isso diz respeito à ansiedade. Já a depressão, talvez não na maioria das vezes, mas muitas vezes ela diz respeito a um excesso de passado. Então, pessoas têm memórias ruins e muitas vezes a mente dela visita essas memórias ruins, e quando visita, não visita para lembrar coisas boas, né? Visita para lembrar coisas ruins da memória, né? O Belchior tem uma música que ele fala assim: na parede da memória essa lembrança é o quadro que dói mais. Todos nós, na parede das nossas memórias, temos quadros que quando nós vemos são os quadros que doem mais. E o que a gente precisa fazer é muitas vezes tirar esses quadros de lá. Não visitar essas memórias ruins, mas tentarmos cultivarmos memórias boas. Como nós fazemos isso? De diversas formas. E a gente vai ver um pouco sobre isso hoje. Então, nossa memória está lá, e às vezes a gente volta ao passado, a gente consulta o HD da nossa mente, não para ter lembranças boas, mas a gente consulta para ter lembranças que são lembranças ruins.
E isso faz um mal para nós, porque o nosso cérebro, alguns especialistas dizem isso, que o nosso cérebro, ele não consegue separar o imaginário da realidade. Sabia disso? O seu cérebro, quando você começa a imaginar uma coisa, ele não consegue separar o que é subjetivo, o que é imaginação, do que de fato está acontecendo. Tanto é que muitas vezes quando a gente começa a falar em comida, alguém faz o seguinte comentário: nossa, minha boca está até salivando, porque o nosso cérebro não consegue fazer essa divisão entre o imaginário e entre a realidade. Então todas as vezes que nós consultamos a nossa memória, que nós lembramos do nosso passado e nós visitamos lá um quadro que traz para nós uma memória ruim, uma lembrança ruim, o nosso corpo muitas vezes ele corresponde àquela memória como se estivesse acontecendo agora. E aí desencadeia um monte de quadros psicossomáticos relacionados ao nosso passado. Ou seja, da forma como nós sofremos lá, nós podemos sofrer hoje se nós recordarmos do passado ruim. Então às vezes a gente tem a opção de pensar em algo bom que aconteceu ou de pensar em algo ruim. E a nossa mente às vezes parece que ela é tentada a pensar em algo ruim. E o que a gente vai fazer? Alguns vão dizer, está repreendido em nome de Jesus. Mas que seja, o importante é que você não nutre, não cultive uma memória da sua vida que é uma memória ruim, que te deixa mal. Porque se você começa a cultivar isso, as sensações que você vai ter no presente vai ser as mesmas sensações que você teve na ocasião. A nossa memória é uma coisa bem intrigante. Na hora que ela precisa funcionar, ela não funciona em alguns casos já, né? Não sei todo mundo aqui, mas às vezes eu já estou me deparando, esquecendo algumas coisas que eu não consigo lembrar. Então às vezes a nossa memória, quando precisa funcionar, ela não quer funcionar. E quando ela não precisa funcionar, na hora de nós dormirmos, ela resolve funcionar, trazendo na nossa mente um monte de preocupações. E aí no dia que você está lá no caixa com o cartão lá na maquininha, ela falha na hora de você lembrar a senha. Então nós somos muitas vezes traídos pela nossa memória. Quando precisamos que ela funcione, ela não funciona. Quando não precisamos que ela funciona abrindo janelas do nosso passado de paisagens ruins, trazendo lembranças ruins. Eu tenho uma péssima memória para datas. Eu não sei se é só a minha esposa que é assim, mas parece que no geral as mulheres têm um negócio com data. Às vezes a Carol chega do nada e fala para mim assim, qual foi o dia da primeira vez que a gente se viu? Vai me pegar desprevenido, né? E aí às vezes eu esqueço até datas importantes. Eu comecei a fazer o quê? Eu, por exemplo, tenho uma senha lá do sistema SAP, lá da minha empresa, e aí essa senha é sobre alguma data especial. Então eu vou lá, digito, e aí eu guardo isso. Então eu tenho a senha do meu e-mail, essa senha também do meu e-mail é sobre uma outra data comercial, não vou falar aqui porque está gravando, né? Não que tenha alguma quantia interessante lá, pelo contrário. Mas aí a senha do Itaú é uma senha que diz respeito a uma outra data, e aí eu estou munido em relação a Carol. Toda vez que ela pergunta alguma data, eu falo, essa daí é a senha da caixa. Já consigo recordar. Fica aí a dica, né? Estava lendo um livro essa semana do Rubem Alves, e ele me deixou preocupado pra caramba. Ele disse o seguinte, é um livro que ele fala sobre a velhice, e ele falou assim, agora mais para os homens aqui, né, o que eu vou dizer, ele fala assim, olha, na velhice sua memória vai falhar, mas não se preocupe não, o menos pior que falha na velhice é a memória. Existem coisas piores na velhice que falha. Ele falando que a memória é o de menos, você anota, você hoje em dia tem um celular e você guarda tudo aqui no celular, né? Mas irmãos, nós temos que cultivar boas memórias. Nós temos de parar de visitar o nosso passado para colher apenas espinhos e passarmos a visitar o nosso passado
para colhermos flores. Porque da mesma forma que quando eu começo a lembrar de algo ruim que me aconteceu, e aquelas sensações, elas começam a aparecer em mim naquele momento, da mesma forma também, quando eu começo a lembrar algo bom que aconteceu em minha vida, da mesma forma também, o meu corpo, ele vai corresponder àquelas boas e belas memórias do meu passado. Então nós temos que cultivar isso. E o interessante desse texto é que Deus sabe que o povo tem uma enorme chance de se esquecer do que ele fez. Deus sabe disso. Por isso que falou para eles, olha, peguem pedra, depois amontoam essas pedras e façam delas um memorial, para que quando alguém veja aquilo, recorde que eu fui com vocês na travessia do Rio Jordão. Então o que eu aprendo com isso? Eu aprendo com isso que cultivar boas memórias é uma disciplina. Não é algo que eu tenho automático. Não é algo que a minha mente faz naturalmente. Não é algo que eu faço naturalmente. Cultivar boas memórias é algo que eu tenho que me esforçar para fazer, e que eu tenho até mesmo que criar alguns gatilhos emocionais, visuais, audíveis, para que essa memória seja consultada no meu passado, essa memória boa. É isso que vai servir esse memorial de pedra que Josué orienta para que os homens ali das tribos levem, para que quando eles olharem aquele memorial, aquelas pedras ali amontoadas, aquelas pedras, é um gatilho para eles lembrar que Deus foi com eles. Então, cultivar a boa memória é algo que nós temos de praticar, não é algo que acontece naturalmente, nós temos que praticar. Da mesma forma que a nossa cabeça tem capacidade de lembrar coisas ruins que nos aconteceram, a nossa mente também está capacitada para lembrarmos de coisas boas. E para isso nós precisamos exercitar a nossa mente, colocarmos gatilhos na nossa mente, para recordarmos de coisas boas. O Odair, que vem aqui na Urbanova, ele disse uma vez o seguinte, eu estava conversando com ele ontem sobre isso. O pai dele teve uma vivência muito forte no alcoolismo, e aquela situação toda o envergonhava e tudo mais. O pai dele já morreu, mas ele falou assim: mas Alan, quando eu vou lembrar do meu pai, eu não lembro do alcoolismo, eu isolei isso. Eu lembro das vezes, por exemplo, que ele brincava comigo. Então percebe que é possível você recordar de uma pessoa ou recordar de uma situação, fazendo uma recordação seletiva em que você separa ali algumas coisas que não faz bem você lembrar. Um amigo meu que trabalha comigo, ele falou uma situação ruim que aconteceu lá com o pai dele, e ele falou que perdoou, mas ele fala que toda vez que ele lembra, ele fica muito mal e tal. E aí eu falei, não pode. Ele nervoso comigo, ele falou, eu perdoei ele, mas eu não fiquei com Alzheimer, eu continuo lembrando. E de fato é isso. Mas quando a gente perdoa, a ideia não é que a gente vai esquecer aquilo, mas é que a gente vai lembrar sem sentir dor. Aquilo vai ser recordado, mas aquilo não vai parar a nossa vida. Nossa vida não vai ficar estacionada, nossa vida não vai sofrer mais com aquilo. Aquilo está resolvido. Mas irmãos, existem algumas coisas na nossa vida, às vezes a gente fala assim, a página tem que ser virada, sabe? E às vezes isso acontece muito na família, algumas páginas têm que ser viradas, mas eu diria ainda mais, às vezes algumas páginas têm que ser arrancadas, sabe? É o que Paulo fala sobre o que Jesus Cristo fez com o escrito de dívida que era contra nós. Elas foram cravadas na cruz. E a Bíblia vem e diz e fala que Deus não lembra mais dos nossos pecados. Tem um texto lindo que diz que os nossos pecados eles foram jogados nas profundezas do mar. Aí uma vez eu vi um meme que alguém foi lá e colocou uma plaquinha assim, proibido pescar, né? Porque às vezes quem está lembrando das nossas mancadas somos nós mesmos.
Ou nós, ou algum enviado de Satanás que vem lembrar a gente do que a gente fez. Mas, se Deus perdoou, eu recebo a oportunidade de começar de novo. E eu pego esse passado e eu apago ele da minha vida. Se eu tiver que lembrar dele, vai ser para lembrar o quanto Deus foi misericordioso. Que é isso que diz o texto de Lamentações. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ok, profeta Jeremias, do que você está falando? Das misericórdias do Senhor, que não tem fim. Amém. É isso que nos dá esperança. É isso que nós temos que trazer à memória. A Bíblia, irmãos, ela é como esse memorial. A Bíblia é um memorial das grandes coisas que o Senhor fez. Por isso que é tão importante nós lermos as Escrituras. Ler as Escrituras é ter acesso a gatilhos que vão trazer pensamentos bons nas nossas cabeças. Do quanto Deus foi fiel com o seu povo, do quanto Deus foi misericordioso, do quanto Deus cuidou dos seus. Por isso que é importante as Escrituras. Ela é esse memorial que Deus deixou para nós. Memória é uma coisa que faz parte da tradição judaica. Sabia disso, né? Tanto é que a Luciana falou aqui sobre o livro de Deuteronômio, que também significa livro das memórias. O povo de Israel é um povo que cultiva boas memórias. E aqui, diante de nós, está um texto que mostra isso. É um povo que cultiva boas memórias. Por exemplo, quando o povo sai do Egito, eles têm essa passagem pelo deserto, e é isso que significa a palavra Páscoa, passagem. Deus ordena a eles para que todo ano eles celebrem a Páscoa. Para quê? Para eles lembrarem do que Deus fez na vida deles. E assim é também com muitas outras celebrações do povo de Israel, com muitas outras festas do povo de Israel. Você percebe no Novo Testamento textos fazendo menção ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Percebe que está na memória ali o que Deus fez na vida desses homens. Então Deus é um Deus que cultiva memória de como Ele é grande na cabeça do seu povo. E a Bíblia fala até mesmo para nós ensinarmos aos nossos filhos sobre o que Deus fez, ensinarmos a eles na hora deles deitarem, ensinarem a eles na hora deles acordarem, e ensinarmos a eles na hora deles que eles estão andando pelo caminho, toda vez cultivando boas memórias. Um pastor amigo meu, ele estava lá em Israel, e aí ele conversando lá com um guia, ele falou assim, mas o que é a Páscoa para vocês, né? Tentando entender um pouco mais. E aí o cara disse uma coisa que eu achei incrível, ele falou assim, a Páscoa é o seguinte, significa, tentaram nos matar, não conseguiram, vamos fazer uma festa. Isso é tremendo, que é o que exatamente aconteceu. O povo do Egito, perseguiram eles até o Mar Vermelho, tentando os matar, mas não conseguiram. E agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma festa todo ano para lembrar que não foram capazes de nos matar. Nosso Deus nos tirou de lá. Então, muitas coisas da nossa vida está faltando, às vezes, uma festa para comemorarmos. Tentaram nos matar, não conseguiram. Leve essas pedras com vocês. E eu fiquei pensando uma coisa, quando eu leio o relato da passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho, passar em terra seca, né? Não vejo menção ali de Deus mandando carregar as pedras. Mas no relato do Rio Jordão, nós temos o relato de Deus mandando eles carregarem as pedras. Eu fiquei pensando, deve ser porque outro milagre iria acontecer. Então, iria estar ainda ali na página das lembranças do povo de Israel. Já o Rio Jordão se abrindo, nós não temos menção de outro milagre similar, então Deus pede para que leve as pedras e mostre. Em outras palavras, o milagre ele existe, ele pode acontecer, mas ele nunca vai deixar de ser algo extraordinário, ou seja, extra
o ordinário das nossas vidas. Milagres como esse, tá? Existem outros milagres da vida, como nós abrirmos os olhos e enchermos o pulmão de ar, como a fotossíntese das árvores que estão acontecendo a todo tempo. Mas alguns milagres, eles vão ser sempre extraordinários. E Deus fala para eles levarem essas pedras, para saber que Deus continue agindo no extraordinário das nossas vidas. Ou seja, na próxima semana, que é uma semana comum, onde tudo vai acontecer ordenadamente, ordinariamente, trivialmente, Deus pode nos surpreender com algo extra. Deus pode fazer algo que sai do corriqueiro. É o que Ele fez com o povo de Israel. E aí Jesus Cristo, Ele não faz diferente quando Ele ordena a ceia. A gente vê isso lá em 1 Coríntios 11. E aí Ele fala, pegue o pão, participe do pão. Depois Ele diz, em memória de mim. Participe do cálice, em memória de mim. Ou seja, Jesus Cristo queria que a ceia fosse celebrada para lembrarmos do que aconteceu. Então percebe o quanto é importante nós termos memórias boas. Para terminar, eu trouxe aqui algumas coisas mais práticas, né? Porque eu acho que a mensagem ela tem que ter algo para que nós pudéssemos praticar, quem sabe ainda hoje. Algo, tá bom, eu ouvi tudo isso, e o que eu faço com tudo isso? Então, vamos lá. Cultive boa memória. O que e como fazer? Uma das maneiras que eu fiquei pensando sobre, que pode nos ajudar a cultivar boas memórias, tenha porta-retratos. Ninguém tem porta-retrato de coisa ruim, né? Alguém vai colocar lá uma foto pendurada na parede da casa com uma lembrança ruim. Se de repente tiver lá uma lembrança do ruim, alguma coisa que já não é mais como está ali no porta-retrato, tira fora, mas tenha na sua casa portas-retratos, fotos espalhadas pela casa. E se alguém aqui não tem, saia hoje, vai aqui como chama aqui embaixo na avenida, aqui na Marechal, e compre um porta-retrato. Bota na conta do Renato lá, mas pratique a palavra, sabe? A gente tem que praticar. Nenhuma mensagem vai ser capaz de mudar ninguém. Nenhum livro, as pessoas ficam, esse livro mudou a minha vida. Nem a Bíblia consegue mudar a vida de ninguém. O que muda a vida das pessoas é quando elas praticam aquilo com o qual elas tiveram contato. Porque muitas pessoas sabem das Escrituras mais do que nós aqui, e a vida delas continua igual, não foi capaz de mudar, porque não praticaram. Jesus Cristo fala sobre isso, fala sobre aquele que edifica a sua casa na rocha e aquele que edifica a sua casa na areia, e o que edifica a sua casa na areia é aquele que não pratica a palavra. Então nós temos que praticar. Eu acho que uma das maneiras de nós termos memórias boas é foto. Hoje em dia nós temos celular, né? Então às vezes vale a pena, em vez de ficar passando as fotos dos stories dos outros, passa as suas, né? Vai lá, reveja as suas fotos, desperte coisas boas na sua cabeça. Lá no meu trabalho eu tenho lá um cachorrinho lá que é um brinquedo do Nicolas, e ali é o meu memorial para lembrar da minha família. Eu vou viajar, às vezes eu pego lá alguma coisa, só não pego da Ana Júlia porque pode pegar mal, né? Pegar uma boneca. Às vezes eu pego um Hot Wheels, boto na minha mala, e aquilo ali, do nada eu tô correndo ali, chegando no hotel cansado, de repente eu me deparo com aquele Hot Wheels, e aquele Hot Wheels é um gatilho para eu lembrar das coisas boas, que eu tenho uma casa que me espera. Então experimente isso, provoque isso na sua vida, tenha algo que desperte uma coisa boa na sua cabeça. Uma outra coisa, não economize nos souvenirs. Então você vai viajar, compre lá mesmo aqueles negócios de lembrança, vai lá para Camboriú, eu amei Camboriú, aquela camiseta é ridícula, mas compra que vai ser bom para você lembrar de como foi legal aquela viagem, sabe? Compre para os vizinhos, compre para mim, mas leve alguma coisa que faça você recordar da viagem que você fez, né? Tenha isso em mente, sabe?
Às vezes a gente guarda coisas que não são boas. O Enio tem uma palheta, até hoje, que ele ganhou do Raimundos lá. Guarde coisas boas, sabe? É possível isso. As mães sabem muito bem fazer isso, né? A Carol tem um pedaço de cabelo do um dente do outro. Mas, meu Deus, se arrebatar vai ter que passar aqui para levar junto esse monte de coisa aí. Umbigo, né? Guardam de tudo, né? As mulheres são melhores do que nós para levarem alguma coisa. Então, visite lugares da sua infância. Se você teve uma infância boa, uma infância gostosa, uma infância que não desperta coisas ruins na sua vida, quando você tiver a oportunidade, pegue seus filhos, vai lá naquela rua e fala, eu morei aqui. Eles vão dizer, eu já sei, tudo bem, mas foi aqui que eu morei. Essa rua aqui, eu descascava o dedão do pé aqui jogando bola. Entendeu? Então, visite lugares por onde você passou, se são lugares que despertam lembranças boas, sabe? Lembrando, mais uma vez, o que eu disse aqui, cultivar boas memórias não é algo que nós fazemos naturalmente, é algo que nós precisamos praticar. A gente precisa exercitar isso, tá? Em quarto lugar, saiba a hora de mudar de assunto. Isso daí você tem que saber, meu. Tem hora que está desenterrando um defunto lá atrás, você... Olha como está calor hoje, saia daquele assunto, desvie isso, não fique falando de coisas ruins que aconteceram, tá? Principalmente se você está passando por um momento emocional de ansiedade, de depressão, mais ainda, se está começando, surgiu ali entre a vida do casal um assunto ruim, alguém ali, naqueles dois ali, você já sabe o suficiente para contornar o assunto e mudar o assunto. Porque não vale a pena ficar voltando num passado ruim. Não vale. Nosso cérebro, ele confunde as coisas. E às vezes a gente começa a sentir tanta raiva da pessoa, da situação, da mesma maneira como sentimos lá no passado. Então é necessário sabermos a hora que temos que mudar de assunto. Comemore datas de conquistas. Sabe, comemore o máximo que você puder, datas das coisas que aconteceram na sua vida, sei lá, quando vai ser o dia que você vai completar 8 anos de empresa, 1 ano de empresa, marca isso lá, recorde isso na sua família e vai comemorar, não só as datas de aniversário, mas o povo judeu, ele ensinou isso para nós, que é importante estarmos comemorando momentos em que Deus fez grandes coisas nas nossas vidas. Então, comemore mais, lembre mais das coisas que Deus fez. Ouça músicas que te marcaram positivamente. Teve uma das vezes que a Ana Júlia ficou internada e a gente foi levar ela no hospital e eu lembro nitidamente que tinha um louvor que eu gostava muito e ele estava tocando na hora em que nós estávamos indo para o hospital e depois ela teve que ficar internada. E toda vez que eu ouvia aquele louvor, me lembrava, o louvor era bom, mas me lembrava essa situação ruim. E aí eu comecei a bloquear isso da minha mente e hoje eu não sei mais qual é a música, cara. Acredita? Porque minha mente foi capaz de bloquear isso. E os cientistas dizem isso, existem algumas situações na sua vida que você nem sabe o que aconteceu, sua mente foi lá e isolou aquilo para te preservar a saúde das suas emoções. E às vezes a gente quer desconstruir essa parede que o nosso próprio organismo tratou de fazer para nos proteger. Então, às vezes, toda vez que eu vou fazer uma viagem lá em família, eu pego o pendrive lá e atualizo ele com outras músicas, para que aquelas outras músicas sejam memórias dessa nova viagem. Tá? Então pense nisso, a música ela tem um poder sensacional, tanto é que nós temos algumas coisas que usam a música para tratar a saúde emocional, como é o caso da musicoterapia. Então, músicas boas, que lembram coisas boas, mesmo que seja aquela música brega, daquela época que você nem era da igreja, mas se te traz uma memória boa, ouça isso com prazer, se faz você lembrar de coisas boas. Por último, grave versículos bíblicos. Não precisa gravar um endereço, às vezes gravar um endereço só serve para você se aparecer.
mas tenha na sua mente textos das passagens das Escrituras, que, como eu disse aqui, esses textos, eles podem nos trazer esperança. Saiba lembrar de versículos. E aí, uma coisa que eu já disse aqui, e eu repito, saiba pregar para você mesmo. Elogie-te a ti mesmo, né? Tem um livro do Erasmo de Roterdã que é Elogio da Loucura, que é essa loucura, você elogiar a si mesmo, mas às vezes é necessário trazer a memória, traz a sua memória, converse com Deus em oração e lembre das coisas boas que Deus já fez na sua vida. É isso que Davi vai fazer para vencer o Golias. Ele fala assim: olha, Saul, eu já lutei com um leão, eu já lutei com um urso. Então ele traz à memória um histórico dele de conquista. Às vezes uma criança vai fazer uma prova, na última prova ela foi ruim, a gente fala assim para ela: ó, você tem que ir bem, lembra que na última foi ruim. Por que a gente não falou? Você vai ir bem, lembra que naquela outra, mesmo que foi há muito tempo atrás, você foi bem, sabe? A criança vai andar de patins, ó, cuidado, da última vez você caiu. Não, vai lá, ande, lembra que da outra vez você conseguiu, sabe? A pessoa vai fazer uma viagem com um carro, não está acostumada a dirigir para longe, aí vem logo falando: olha, cuidado, porque a estrada é perigosa. Não, cuidado, mas olha, as estradas no Brasil melhoraram muito, a Castelo Branco é uma das rodovias mais conceituadas do país. Então, traza à memória coisas boas, tá? Vai conseguir, vai mudar de emprego, vai mudar de profissão, vai mudar de cargo, cuidado que é um novo desafio. Não, lembra de que Deus foi contigo e Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, diz o livro de Hebreus. Então nós podemos contar com o mesmo Deus. É isso que Davi faz, ele traz à memória dele o urso, o leão, e diz o seguinte: Deus é comigo, o mesmo Deus que esteve comigo quando eu lutei com o leão, quando eu lutei com o urso, Ele está comigo hoje para lutar com o Golias. Então é necessário trazer a memória. Amém? Amém. Vamos fazer mais uma oração, mas eu vou pedir para o Expedito cantar a primeira música, pode ser, Expedito? Que é uma música muito gostosa, do Kleber Lucas, e nós vamos ficar em pé e vamos louvar com esse último canto. Fique de pé.